E quando os avós criam os netos, assumir essa responsabilidade hoje é muito comum. Pai e mãe trabalhando quase o dia todo. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a psicóloga Laís Matuberria. E você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000. Laís, bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, prazer estar com você de novo. Muito obrigada. É uma situação cada vez mais comum, porque muitos pais trabalham fora, horas a fio. Muitos pais moram no exterior, vão estudar, enfim, trabalhar. E os netos vão para casa dos avós. E aí, como é que fica isso? Bom, quando esses pais estão morando no exterior, isso é uma situação um pouco mais complexa, porque aí os pais e os avós vão partilhar da educação, porque pais são pais e devem educar, avós devem ser avós. Escola deve ser escola, deve escolarizar. A função de educar é dos pais. Quando esses pais estão fora e não estão na condição de estar próximos da educação, o diálogo vai ser a melhor ferramenta para que eles possam partilhar desta educação, certo? No caso desses pais precisarem trabalhar e deixar esses filhos com os avós, a educação permanece de responsabilidade dos pais. Então, a educação sempre vai ser responsabilidade dos pais. A figura dos avós é uma figura muito importante. E quando a gente pensa na palavra avós, as lembranças são do bolinho de fubá, do bolinho de chuva, das histórias, né? A palavra avós e a simbologia é da sabedoria, do carinho, do afeto, né? O significado dos avós para as crianças é um significado muito grande. A vida só veio até essas crianças através desses avós que deram a vida aos pais. Eles têm a sabedoria maior, não é? Eles ficam encantados com essa sabedoria e com todo o carinho que recebem. Os avós, geralmente, isso não é regra, têm uma empatia muito grande com essa criança, né? E muitas vezes acabam se tornando até permissivos, né? Permitem o doce, permitem a brincadeira, muito mais do que os pais. E isso não significa que os avós devem ser permissivos, mas significa que os pais não precisam se irritar com estes avós. Até porque o doce, a brincadeira, o enrolar para a tarefa, para o banho, não vai ser incentivado só pelos avós. Também vai ser pelo coleguinha, pelo irmão, pelo primo, que vai tio também. Pelo tio. Então, o que ocorre muitas vezes é que esses pais vão corrigir os avós, tendo um comportamento completamente inadequado, porque ao corrigir os avós, o que eles estão ensinando para os filhos? Que eles podem desautorizar os próprios pais. E aí esses filhos nunca vão ter autoridade diante dos próprios pais. Interessante, nunca tinha pensado por esse lado, Laís. Assim, isso é motivo de conflito entre pais e avós, não é? Sim, e além dos conflitos gerados, esses pais estão dando referência para os filhos de que eles podem desautorizar aquela figura de pai e mãe, né? Então é muito importante que esses pais tenham em mente que, assim como ele precisa ensinar várias e várias vezes para a criança que ela tem que parar quando vê o sinal vermelho, e ela vai conseguir fazer isso sozinha com o tempo, com o treino, sentar à mesa, dizer não ao doce, né, ao longo da semana, sentar na hora da tarefa, ir ao banho, desligar a televisão, isso vai vir com o tempo e treino. E não é corrigindo esses avós que esses pais vão conseguir que essas crianças, né, incorporem essa regra, esse valor, esse princípio que esses pais estão querendo repassar a essa criança. Quando eles corrigem os avós, isso é um erro muito grande que eles estão cometendo. Então, atenção aos pais que às vezes fazem isso até de forma inconsciente, mas fazem e que não é muito bom. Algumas perguntas estão chegando para a Laís. Obrigada a você que participa sempre pelo nosso WhatsApp. A Marlene do Bairro Custódio Ferreira, ela vem com a máxima, aquela máxima que todo mundo conhece. Avós estragam os netos. Não é que eles estragam os netos, eles têm de ser avós. Quando eles são permissivos,
as mensagens que são passadas para a criança de qualquer figura de autoridade, elas vão ser registradas e vão ser extremamente significativas. Então, tanto mensagens positivas como negativas, né? De cumprir horários, de ser honesto ou de não se sujar de modo algum. Isso vai ficar registrado e muitas vezes vai definir características de personalidade e vai fazer com que a criança tome decisões até a vida adulta diante dessas mensagens. Mensagens que podem ser verbais, diretas, ou até mesmo modelos através do comportamento. A criança observa e faz, repete o comportamento. Então, quando os avós têm um vínculo muito profundo, representam essa figura de sabedoria, eles vão deixar uma marca muito significativa, assim como o irmão mais velho, o primo, o professor, o tio. Então, não só os avós, eles vão deixar uma marca sim, mas não é que eles estragam, né? É carinho demais, né? Quando eles são permissivos, eles deixam sim alguma marca, mas a função de educar é dos avós? Então. Não é dos avós. Não é dos avós, né? A função de educar é dos pais. Existe a importância desses avós refletirem no bom senso, de como eles estão contribuindo e do quão importante é a figura deles para a constituição daquela criança, tanto da personalidade como as escolhas de vida, né? Quantas e quantas vezes nós falamos assim, eu puxei do meu avô. Esse puxei do meu avô, eu aprendi com o meu avô. Eu aprendi e trouxe isso até a minha vida adulta comigo. Então, esse avô deixa uma marca muito grande. É importante que esse avô esteja refletindo em que marca que ele está deixando para o seu neto. Mas que ele não traga para si a obrigação de educar, de colocar limites. Ele tem que ser avô, de modo espontâneo. As perguntas continuam chegando. Mônica, eu cuido de 2 netos desde o nascimento. A mãe mora na Inglaterra e eu ensino como se criasse os meus filhos, porque a educação vem de casa. Então, ela assumiu também o papel de mãe. É avó, mas assumiu o papel de mãe desses 2 netos. Ela é a Francisca, do bairro Brasil. Um beijo para você também. É uma situação... Aí ela assumiu esse papel porque a mãe está na Inglaterra, né? Sim, aí ela está nesse papel, né, de educar. Então, a importância do diálogo com a mãe existir, porque muitas vezes, né, a mãe vai ter contato com essas crianças, vai estar ensinando ali mesmo que no contato por telefone, pelo webcam, né, como se faz, como que se não faz, o que é certo, o que é errado, que assim como o pai e a mãe têm divergências, não tem? Entre o que pode e o que não pode, essa avó e essa mãe vão ter que ter um diálogo, uma comunicação muito bem estabelecidas para que essa educação seja feita, né, de uma forma mais harmônica. E sempre pensando na criança, que é importante a criança, sim, não é? Porque aí nesse caso a avó assumiu o papel de educar. Mais uma pergunta que chega para você, Laís. E quando os pais vão educar os filhos e os avós tiram a autoridade dos pais, passam por cima das ordens dos pais diante da criança? Também entra naquela questão de desautorizar? Exatamente. Aí os avós estão cometendo o erro, aquele erro inverso que eu citei do exemplo anterior, né? Quando os avós também invadem o papel dos pais, isso traz um prejuízo muito grande para a criança, que não vai ter a referência de obedecer esse pai, de olhar para esse pai e para essa mãe como uma figura de autoridade. Porque esse avô e essa avó representam autoridade sobre o pai e a mãe. Então, elas vão olhar com descrédito para a figura do pai e a mãe. E aí cabe o pai e a mãe, diferentemente do exemplo anterior que eu dei, com muito respeito, chegar a esses avós e estabelecerem esses limites. Olha, a escolha que eu faço para o meu filho é esta e esta. Eu estou escolhendo por essa e por esta razão, a natação e não o judô. Eu entendo o seu ponto de vista, eu respeito o que você está tentando fazer por nos ajudar, né? Mas lembrando sempre dessa palavra respeito, gratidão perante esses avós que sim, muitas vezes vão invadir esse papel de pais. A palavra-chave para evitar os conflitos é o respeito ao papel e à função de cada membro da família. Importantíssimo. Tá? Isso. Importantíssimo. A gente está com o tempo quase finalizando. A Sheila, do bairro Planalto, ela disse o seguinte: a filha tem 16 anos e decidiu morar com os avós. Ela deixou. Fez certo?
a mãe deixou com que a filha fosse morar com os avós. Na psicologia, existe algo muito importante de estarmos atentos, né? É certo isso, é certo aquilo, né? A criança pode dormir com os pais ou não pode? Depende em que contexto. Então, precisamos olhar para essa relação desta mãe com esta filha, né? Que com certeza existe algo aí que precisa ser cuidado, né? Isso nós podemos afirmar. Agora, eu não estou dizendo que algo que precisa ser cuidado é algo grave ou algo terrível, né? Agora, não é possível dizer que é certo ou que é errado, porque é necessário uma avaliação de que contexto, né? Isso foi decidido, como isso foi decidido, e como né? isso vai ser construído ao longo do tempo também, né, Laís? Sim, exatamente. Deixa eu agradecer a psicóloga Laís Matuberria com a gente aqui hoje falando sobre filhos criados por netos, essa relação, essa convivência. Agradecendo a você também que participa sempre conosco pelo nosso WhatsApp. Laís, obrigada, viu? Obrigada a você, Boa semana para você. Boa semana.